país construindo milhares de quilômetros de cercas, não para pessoas, mas para pragas. Cerca de 5.000 quilômetros de comprimento. É a cerca mais longa do mundo. É a estrutura feita pelo homem mais longa do mundo. Não parece estranho? Pois é. No coração do interior australiano, trabalhadores instalaram uma infinidade de arames e telas por paisagens áridas para manter invasores do lado de fora. Se não tivéssemos uma barreira, uma cerca de contenção, não teríamos uma indústria de ovelhas na Austrália do Sul. Críticos disseram que era desnecessário, mas uma década depois, os resultados eram mais do que evidentes. Essas cercas não só protegeram o gado e as plantações, como também deram início a uma das reviravoltas ecológicas mais inesperadas da história moderna. Como isso aconteceu? A cerca do dingo tem sido um notável experimento natural. Continue assistindo, porque você vai descobrir como a Austrália realizou discretamente um milagre da conservação em escala global. Vamos lá! Agora, para a gente entender de verdade por que a Austrália construiu algumas das cercas de arame mais longas do mundo, precisamos voltar ao ano de 1859. Naquele ano, um colono rico chamado Thomas Austin soltou 24 coelhos europeus selvagens em sua propriedade no estado de Victoria para caçar. Só que em poucas décadas, os coelhos se multiplicaram de 24 para centenas de milhões. Eles se espalharam por boa parte do sul da Austrália, que era praticamente um paraíso para eles. Quase não havia predadores, havia uma abundância de pastagens e o clima era extremamente favorável. Na década de 1890, a população de coelhos já era tão grande que fazendeiros relatavam verem costas inteiras se movendo, não por causa do vento, mas por causa dos coelhos. Sem dúvida, os coelhos causaram um prejuízo gigantesco para a economia, e não foi pouco. Eles devastaram a paisagem inteira, também provocaram erosão do solo. Em determinado momento, estimou-se que os coelhos destruíam, todos os anos, milhões de dólares australianos em produção agrícola. Hoje, isso equivale a centenas de milhões de dólares americanos. O governo tentou de tudo para conter a invasão dos coelhos, mas nada funcionava. Era extremamente frustrante. Então, felizmente, houve um avanço. Surgiu a ideia de construir uma barreira. E não era uma barreira para pessoas, mas sim para animais. Assim, a construção da primeira grande cerca à prova de coelhos começou em 1901, na Austrália Ocidental. Oficialmente, ela é chamada de State Barrier Fence. Basicamente, ela impede que os coelhos dos estados do leste avancem para o sudoeste. Com o tempo, ela se estendeu por mais de 1.800 quilômetros e se tornou uma das cercas contínuas mais longas do mundo na época. A lógica por trás da estrutura era bem simples. Se não dava para exterminar os coelhos rápido o suficiente, talvez fosse melhor simplesmente impedi-los de entrar. No entanto, a cerca foi um verdadeiro pesadelo de engenharia. Os trabalhadores enfrentaram calor extremo, tempestades de areia e escassez de água, enquanto arrastavam rolos de tela por terrenos e climas extremamente hostis. Os suprimentos eram levados por camelos ou carroças puxadas por cavalos. Além disso, manter a cerca era uma luta constante. Areias movediças soterravam alguns trechos e enchentes levavam embora outros. Era uma situação extremamente difícil de controlar. E o custo final foi altíssimo para a época, mais de 80 mil libras. Mas, surpreendentemente, o plano funcionou, pelo menos por um tempo. A cerca desacelerou a invasão dos coelhos o suficiente para que a agricultura na Austrália Ocidental sobrevivesse e se expandisse. Ela evitou perdas de dezenas de milhões em plantações e pastagens e deu aos fazendeiros uma sensação de controle que eles não tinham há décadas. Na sequência, a partir dos anos 1920, novas cercas foram construídas. E essas novas estruturas não eram apenas contra coelhos, mas também contra dingos. Dingos são cães selvagens, nativos da Austrália, acusados de atacar ovelhas. E essas cercas não eram meramente simbólicas. Elas eram verdadeiras linhas de sobrevivência para comunidades rurais inteiras. Com o tempo, passaram a transformar mais do que apenas a agricultura. Também se tornaram ferramentas poderosas de conservação. Obviamente, construir uma cerca para impedir a passagem de animais pode até parecer simples, é só uma cerca, certo? Mas a Austrália é um continente com mais de 7,6 milhões de quilômetros quadrados, então traçar uma linha no meio do mato estava longe de ser simples. Cada uma das principais cercas de exclusão do continente tem sua própria geografia, seu propósito e seus desafios. Como eu acabei de explicar, a State Barrier Fence da Austrália Ocidental foi construída originalmente para conter coelhos, mas com o tempo, esse objetivo inicial foi perdendo força. Logo depois, a cerca foi atualizada para manter afastados emas, cães selvagens e cangurus. Depois existe a Dingo Fence, que ainda hoje é um dos projetos de controle de pragas mais ambiciosos da história. Em seu ponto mais longo, ela chegou a se estender por mais de 5.600 quilômetros. Hoje, ela é mantida com cerca de 5.300 quilômetros, o que ainda é muita coisa. Para você ter uma ideia, se esticássemos essa cerca por cima da Europa, ela iria de Londres até Istambul, e quase voltaria.
É até engraçado pensar que se alguém conseguisse desenrolar e alinhar todas as cercas de exclusão da Austrália, elas cobririam mais de 1/8 da circunferência da Terra. Juntas, as cercas de exclusão da Austrália somam milhares de quilômetros, alguns dos maiores sistemas do mundo. Em Queensland, uma novidade surgiu nos anos 2010, as Cluster Fences. Em vez de uma única barreira gigante, os fazendeiros agruparam suas propriedades em clusters, ou grupos. Eles construíram centenas de quilômetros de cercas, à prova de predadores, ao redor de cada um desses grupos. Basicamente, o objetivo era bloquear a entrada de cães selvagens, cangurus e porcos selvagens, e no fim das contas, trazer de volta a criação de ovelhas. Mas essas cercas não são simplesmente construídas e deixadas lá. Existem pessoas vivendo dentro dessas áreas, o que significa que a manutenção das cercas é um trabalho o ano inteiro, e um trabalho bem difícil, diga-se de passagem. Em regiões remotas, os trabalhadores precisam enfrentar condições climáticas bastante severas. Um único rompimento na cerca pode acabar com anos de proteção, então a manutenção constante é essencial para que tudo continue funcionando. Além disso, em algumas regiões do sul da Austrália, a cerca não é apenas uma barreira, ela é quase como uma linha entre dois mundos diferentes. De um lado, existem fazendas de ovelhas com uma pressão de predadores bem menor. Do outro lado, os predadores circulam livremente. Essas linhas, apesar de serem feitas só de arame e tela, carregam consequências pesadas. Elas definem onde o gado prospera, onde espécies nativas estão seguras e onde será travada a próxima batalha da Austrália contra animais invasores. Agora, lembra que eu mencionei por alto uma cerca chamada Dingo Fence? Pois é, chegou a hora de falar mais sobre ela. A Dingo Fence é uma das estruturas feitas pelo ser humano mais longas do planeta. Ela começa em Jinbour, no estado de Queensland. De lá, atravessa New South Wales e vai até os penhascos da Great Australian Bight, no sul da Austrália. São milhares de quilômetros de cerca, passando por alguns dos terrenos mais difíceis do país. No começo, lá nos anos 1880, o objetivo era conter os coelhos, mas com o tempo as coisas mudaram. No início dos anos 1900, a cerca foi reconstruída e também ampliada. O motivo? Impedir a entrada de dingos e proteger o rebanho dos constantes ataques. De certa forma, era como a linha de frente de uma guerra, e na prática, ela fazia muito mais do que apenas manter predadores afastados. Ela literalmente desenhou uma linha que corta o continente. Para ser justo, ao norte e a oeste da cerca, os dingos andam livres. Essas áreas são mais saudáveis, com ecossistemas mais equilibrados. Mas ao sul e a leste da cerca, a história é bem diferente. Os dingos são praticamente ausentes. Sem eles, as populações de raposas e gatos dispararam de forma descontrolada. E infelizmente, isso é péssimo para a fauna nativa. Muitos mamíferos pequenos tiveram quedas drásticas na população. Mesmo assim, para muitos fazendeiros, essa zona livre de dingos é uma tábua de salvação. Ela basicamente determina se eles conseguem continuar no negócio ou se perdem tudo. Na década de 1950, a cerca passou a ser mais do que apenas arame e estacas. Os cientistas começaram a chamá-la de Dingo Line. Hoje em dia, imagens de satélite mostram os contrastes nos padrões de vegetação de cada lado da cerca. De um lado, há padrões naturais de vegetação e ecossistemas moldados pela presença de predadores. Do outro, trechos organizados de terras agrícolas, moldados pelo controle humano. Mesmo assim, manter a cerca em pé definitivamente não é uma tarefa simples. Equipes de manutenção, conhecidas como Fence Runners, ainda patrulham a cerca até hoje. O trabalho deles é identificar e consertar quebras causadas por tempestades, animais ou erosão. Eles apertam fios soltos, consertam portões e verificam linhas elétricas. É um trabalho bem pesado, mas é o que mantém essa linha de defesa funcionando. Ainda assim, a Dingo Line está longe de ser isenta de controvérsias. Ambientalistas afirmam que ela interrompe processos naturais. Alguns argumentam que ela prejudica a biodiversidade dentro da área cercada e cria um equilíbrio artificial. Em contrapartida, outros acreditam que a cerca ajuda a manter ecossistemas que já não funcionam mais por conta própria. Além disso, grupos indígenas levantaram preocupações mais profundas. Durante milhares de anos, eles coexistiram com os dingos, utilizando práticas tradicionais de manejo da terra. Ou seja, a cerca tem seus lados positivos e negativos. Ok, cercas podem até parecer algo simples em qualquer outro lugar, mas na Austrália, elas causaram mudanças no uso da terra, na vegetação e nos padrões da vida selvagem. Pegue a Dingo Fence, por exemplo. Ela foi criada inicialmente para manter os dingos afastados. E conseguiu, mas esse sucesso veio acompanhado de efeitos colaterais que ninguém previu totalmente. Fora da Dingo Fence, a história é um pouco diferente. Apesar de as perdas de rebanhos para os dingos serem maiores, a biodiversidade também é. Espécies nativas como o bilby se saem muito melhor em ambientes controlados pelos dingos. Estranhamente, os dingos acabam suprimindo populações de predadores invasores, que são muito mais destrutivos, ou seja, eles ajudam a trazer equilíbrio ao ecossistema. Além disso, a State Barrier Fence da Austrália Ocidental teve efeitos que de certa forma foram parecidos.
Originalmente projetada para impedir a passagem de coelhos, ela acabou se tornando uma barreira contra emas, cangurus e porcos selvagens. Sim, ela ajudou a evitar a destruição de plantações e o avanço de doenças, mas também afetou os habitats. Espécies que precisavam migrar sazonalmente foram bloqueadas, e outras, que se reproduziam livremente dentro da cerca, criaram problemas de superpopulação. As cluster fences, mais recentes em Queensland, tentaram evitar esses erros. Mesmo assim, críticos se preocupam com as consequências a longo prazo. O que acontece quando o controle de predadores altera os ecossistemas de maneiras que ainda não compreendemos totalmente, só resta esperar para descobrir. Na verdade, quando a Austrália cercou o Outback, não foi por querer preservar a vida selvagem ou a natureza, foi uma aposta financeira para salvar as indústrias de lã e de grãos do país, que estavam à beira do colapso. E com certeza não foi barato. A cerca original, à prova de coelhos, custou mais de 113,4 quilos por quilômetro construído. Quando foi concluída, em 1907, milhares de trabalhadores foram contratados para construí-la e patrulhá-la. Essas pessoas trabalhavam em condições brutais, muitas vezes a centenas de quilômetros das cidades mais próximas. Foi necessário montar linhas de suprimento, construir depósitos e também posicionar inspetores em intervalos ao longo da extensão da cerca. Algumas pessoas argumentaram que todo esse dinheiro gasto com cercas e manutenção poderia ter sido investido em outras coisas, como monitoramento moderno, programas de controle de predadores, esse tipo de solução. E por um tempo até parecia que elas tinham razão. Mas, com o passar do tempo, os números contaram outra história. Estudos mostram que propriedades dentro de cercas cluster registraram quedas de mais de 90% nas perdas de rebanho causadas por predadores em algumas regiões cercadas. Além disso, a qualidade da lã melhorou e as taxas de sobrevivência dos cordeiros também aumentaram. Fazendeiros que estavam à beira da falência por causa dos ataques de cães selvagens voltaram a lucrar. Com o passar dos anos, as iniciativas de cercamento em Queensland teriam acrescentado milhões às economias regionais, segundo relatórios do governo e da indústria. Além disso, em regiões que sofriam com a superpopulação de cangurus, algumas áreas cercadas com cluster fences decidiram reduzir os abates em larga escala. Isso porque conseguiram controlar o número de cangurus antes que a situação saísse do controle. A recuperação das pastagens também melhorou, o que diminuiu a necessidade de alimentação suplementar e de reparo do solo. As cercas também atuaram como barreiras de biossegurança. Em outras palavras, ajudaram a evitar a propagação de doenças no rebanho e a entrada de porcos selvagens, que devastam plantações. Para o governo, o retorno sobre o investimento ficou difícil de ignorar. Afinal, as cercas reduziram significativamente as perdas e aumentaram a produtividade. Na Austrália Ocidental, a modernização da State Barrier Fence, com a adição de novos trechos e a eletrificação de partes antigas, recebeu milhões em financiamento estadual. Isso se justificava pelo quanto a cerca poupava em gastos com proteção de lavouras e também pela redução da necessidade de controle aéreo constante de pragas. E além de toda a questão financeira, as cercas provaram algo de longo prazo, que infraestrutura direcionada pode transformar indústrias frágeis, não com produtos químicos nem subsídios, mas com barreiras físicas inteligentes que inclinam a balança a favor dos produtores rurais. A aposta deu certo. O que começou como um desespero virou uma solução valiosa. O Outback, antes dominado por pragas, foi pouco a pouco recuperando seu espaço econômico. Por isso, 10 anos depois do novo investimento nas cercas de exclusão contra pragas em várias partes da Austrália, os resultados são praticamente impossíveis de ignorar. Muita gente zombou da ideia, chamando-a de uma solução ultrapassada, baseada na força bruta. Mas ela trouxe alguns dos maiores avanços econômicos e de conservação da história recente da Austrália. Quando Queensland deu início ao seu programa de cluster fencing, nos anos 2010, céticos chamaram aquilo de desperdício de dinheiro público. Diziam que as cercas eram estáticas, caras e facilmente danificadas. Mas em 2023, novos dados mostraram uma realidade bem diferente. Algumas análises indicaram que propriedades dentro das cercas tiveram aumento nas taxas de nascimento de cordeiros. A recuperação das pastagens também foi positiva, e não para por aí. A necessidade de controle letal de herbívoros nativos diminuiu. Além disso, os produtores notaram melhorias nas condições corporais, tanto das ovelhas quanto do gado. De modo geral, a produção agrícola disparou. Em regiões como Barcaldine e Longreach, fazendeiros que antes abatiam milhares de cangurus para evitar o sobrepastoreio descobriram que as cercas proporcionaram um acesso à vida selvagem mais controlado e eficiente. O sistema trouxe equilíbrio de volta a campos outrora frágeis. Espécies invasoras como os porcos selvagens, que antes eram impossíveis de conter, tiveram suas populações drasticamente reduzidas nas áreas cercadas. Mas talvez o mais inesperado tenha sido o efeito das cercas sobre a fauna nativa. Assim que as cercas foram erguidas e os predadores foram mantidos do lado de fora, algo notável começou a acontecer. As espécies nativas voltaram.
Em lugares como o Scotia Wildlife Sanctuary, cercas robustas serviram como zonas seguras. Dentro dessas áreas, animais ameaçados conseguiram se recuperar e se reproduzir, e isso acabou virando um novo modelo. Usar cercas não apenas como barreiras, mas como reinícios ecológicos. Contenha a ameaça, depois reconstrua o ecossistema de dentro para fora. Os benefícios econômicos também foram grandes. Segundo alguns relatórios da indústria e estudos de caso, os retornos financeiros dos projetos de cercamento chegaram, em alguns casos, a dezenas de milhões em ganhos agregados. Por exemplo, um projeto na bacia Murray-Darling deve gerar um retorno de 15,5 milhões de dólares para a economia local, com um investimento de 11,1 milhões. Outro projeto, focado na South Australian Dog Fence, tem previsão de gerar até 120,3 milhões de dólares em benefícios ao longo de 20 anos, incluindo criação de empregos e aumento na renda de empreendimentos com ovelhas, além de reduzir os custos com manejo de cães selvagens em até 97 milhões. Isso tudo é muito mais do que o custo de construção das cercas. Cidades que foram duramente atingidas por secas e predadores viram surgir novos empregos, aumento no valor das terras e mais resiliência diante de choques climáticos. Além disso, as cercas trouxeram uma maneira de controlar pragas sem o uso de produtos químicos, algo extremamente importante hoje em dia, já que as preocupações com pesticidas só aumentam. Nas regiões mais remotas da Austrália, as cercas não são apenas uma barreira física, elas também são uma ferramenta extremamente útil e prática para o manejo dos ecossistemas. No entanto, essa abordagem também apresenta desafios. Alguns especialistas afirmam que as cercas não são uma solução universal. Elas exigem manutenção constante e monitoramento regular para continuarem eficazes. Além disso, é fundamental garantir apoio local e uma gestão de terras flexível. Em algumas regiões, as cercas acabaram gerando novos problemas, como o sobrepastoreio dentro das áreas cercadas, ou a necessidade de controlar manualmente a população de cangurus. Ainda assim, pela primeira vez em décadas, há evidências concretas de que o controle de espécies invasoras funciona, mas apenas se for feito em larga escala, com paciência e precisão. E aqui vai algo que talvez te surpreenda. O uso de cercas pela Austrália se tornou um modelo global para a recuperação da vida selvagem. Em zonas protegidas como Scotia Sanctuary, New Haven e Arid Recovery, cientistas usaram cercas de exclusão para trazer de volta animais que antes eram considerados quase extintos. Em alguns casos, populações nativas de bilbies, betongs e wallabies aumentaram em mais de 300% em apenas alguns anos. Essas áreas cercadas funcionam como laboratórios vivos, mostrando ao mundo como barreiras físicas podem reverter os danos causados por espécies invasoras. Na verdade, grupos internacionais de conservação agora olham para os santuários cercados da Austrália como referência para projetos semelhantes na África, na Nova Zelândia e na América do Norte. Então, embora as cercas tenham começado como uma ferramenta bruta para conter a destruição, elas se tornaram algo muito mais poderoso, um plano de esperança ecológica. Em um mundo que luta contra a perda de biodiversidade, esse é um legado que merece atenção. As cercas da Austrália começaram como uma tentativa desesperada de conter pragas invasoras e proteger suas terras. E anos depois, provaram seu valor. O que parecia motivo de piada virou referência. Uma ideia vista como ultrapassada se transformou em peça-chave da estratégia de manejo territorial do país, porque às vezes as soluções mais simples só precisam de tempo para mostrar que estavam certas. E você, o que acha das cercas lá na Austrália? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ver mais vídeos como este.